Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Simão lhe objetou: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas, obedecendo à tua ordem, lançarei a rede. Lucas 5:5. Meta do mês: desenvolver a esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: amparar os corações mais angustiados, irradiando a luz da esperança como fonte de paz e consolo. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Pensemos em Jesus. Deixemos-nos envolver pela paz, pelo amor que Jesus emana em nossas direções. E vamos, nesse instante, colocar diante do Cristo todos aqueles irmãos que já desencarnaram, que estão no mundo espiritual. E muitos desses irmãos encontram-se em grandes aflições, em grandes dores. Os irmãos que desencarnaram vítimas do suicídio, vítimas de acidentes, vítimas de assassinatos, vítimas das guerras, vítimas da fome, vítimas das doenças crônicas, muitos outros irmãos que voltaram ao mundo espiritual por diversas maneiras, que estão a sofrer. Jesus, que o seu amor envolva esses corações angustiados e ampare também, Jesus, os irmãos que aqui ficaram sofrendo com a saudade, com o apego aos irmãos que retornaram. Ore, Jesus, por todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje em nossa casa espírita nós não temos nenhuma atividade. É um momento de preparação para as atividades, conclusões da preparação das atividades que acontecerão amanhã. Então, amanhã, na parte da manhã, a partir das 8 horas, nós temos as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens e com os adultos. Temos também a distribuição da sopa fraterna e o tratamento espiritual. Então, todos os amigos estão convidados a participar conosco. O que eu vou fazer, José, lá na Casa Espírita amanhã? O que você desejar fazer. Pode auxiliar cortando os legumes, auxiliando no preparo do pão, do chá, do suco. Você também pode auxiliar os evangelizadores, amparando as crianças, esfriando a sopa para as crianças ainda pequenas. Então, você pode fazer várias coisas. E no finalzinho da tarde, a partir das 4h30, nós temos a aula dos cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas, tá bom? Veja aí que o fim de semana em nossa casa é recheado. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Já vai para
400 dias de estudo. Que maravilha, né? Passando aí mais de um ano estudando esse evangelho maravilhoso. Então vamos para esta comunicação de hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus e paciência. Recordemos a paciência do Cristo para exercer em nosso caminho a verdadeira serenidade. Retornando depois do túmulo aos companheiros assustadiços, não perde tempo com qualquer observação aflitiva ou desnecessária. Não rememora os sucessos tristes que lhe precederam a flagelação no madeiro afrontoso. Não se reporta a leviandade do discípulo invigilante que o entregara à prisão, osculando-lhe a face. Não comenta as vacilações de Pedro na extrema hora. Não solicita os nomes de quantos acordaram em Judas a aflição da cobiça e a fome do poder. Não faz qualquer alusão aos beneficiados sem memória, que lhe desconheceram o apostolado ante a morte na cruz. Não recorda os impropérios que lhes foram atirados em rosto. Não se refere aos caluniadores que escarneceram do seu sacrifício. Não reclama considerações da justiça. Não busca identificar quem lhe impusera às mãos uma cana à guisa de cetro. Não se lembra da turba que lhe ofertara vinagre à boca sedenta e pancadas à fronte que os espinhos dilaceravam. Ressurgindo da sombra, afirma apenas valoroso e sem mágoa: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E prosseguiu trabalhando. Esse foi o gesto do Cristo de Deus que transitou na terra sem dúvidas e sem máculas. Relembremos, assim, o nosso próprio dever à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz a cada um diferente lição. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, outubro de 1958, e também no livro Abrigo, da editora IDE, capítulo 19. Meus amigos, a cada dia que passa, o Emmanuel nos traz pérolas maravilhosas e que nos ensinam em nossa reforma íntima. São subsídios que nós recebemos para a nossa transformação. Trabalhar a paciência, trabalhar a tolerância, são virtudes muito difíceis. A paciência diante das dificuldades, das aflições, das angústias, e também a tolerância para com os defeitos dos outros. Muitas vezes, o que nos irrita no outro pode ser, lá no fundo, aquilo que nós temos também de defeito.
e às vezes a gente não dá a mão à palmatória, né? Muitos podem nem lembrar o que que é uma palmatória, né? Ou não saber o que que é, né? Então a gente vê que a, a, a nossa vivência aqui na Terra nos chama a essas reflexões, e não só a reflexões, mas a não ficar condenando os outros. Nós temos muita mania de julgar as condutas dos outros, de ficar jogando na cara da pessoa tudo aquilo que ela fez de errado com a gente. Ah, você é ingrato, eu fiz isso, fiz aquilo. Então a gente tem essa mania de fazer isso. E Jesus, quando retorna do túmulo e se apresenta aos apóstolos que eles se encontravam, ele não vai ficar jogando lá, ó, Pedro, você me traiu, você viu? Lembrando que o Judas o vendeu e outros fugiram. A população que foi tão agraciada pela presença de Jesus, tanta coisa eles colaboraram na condenação do Cristo. E Jesus nada fez isso. O que o Emmanuel nos traz aqui que Jesus fez? Eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E, meus amigos, nesses finais aí do Evangelho de Mateus, nós estamos estudando desde segunda-feira esse capítulo e esse versículo do Evangelho de Mateus, que a gente encerra no domingo. Então a gente vê que para afirmar dentro de nós mesmo, para gravar dentro de nós, olha, Jesus está comigo, está com cada um de nós. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, em todos os dias, quase em todos os instantes, quem não está com Cristo somos nós. Porque a gente é maldoso, a gente é maledicente, a gente faz calúnia, a gente difama as pessoas, a gente pega meias verdades e sai difamando, falando mal, a gente não vê os dois lados, ou mais de dois lados, a gente não vê. Então, nós estamos nos afastando de Jesus nessa conduta. Quando a gente dificulta ações em benefício dos outros também, por pirraça, por vingança, por não querer fazer, também a gente está se afastando de Jesus. Então, Jesus está conosco. Basta que a gente fala, Jesus, que nem o cego Bartimeu lá na cidade de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí Jesus se aproxima. Então, meus amigos, Jesus está sempre conosco. Nós é que nos afastamos dele. Então, vamos fazer prece. Vamos, nessa manhã, lembrar de todas aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Mentalizemos Jesus. Mentalizemos a multidão em volta do Cristo e o Cristo curando a todas. E vamos pedir a Jesus nesse instante que ampare aqueles irmãos que estão internados nos hospitais, nas UTIs, que estão em coma, aqueles outros que estão nas residências, acamados, sofrendo as angústias, ansiedades, aflições diversas. Bondoso Jesus, que o seu amor envolva cada um desses nossos irmãos, que os seus anjos da guarda possam, nesse instante, Jesus, estar ao lado em seus leitos, impondo suas mãos sobre todo o seu corpo, canalizando luzes de diversas tonalidades, que vão se espargindo por todo o corpo físico e o corpo espiritual desses irmãos. Vai reorganizando todo o seu campo celular, seu campo magnético, e esses irmãos começam a perceber
o início da cura, e todo o seu ser começa a irradiar com as bênçãos do Cristo. Aqueles irmãos, Jesus, que estão acamados em coma, que estão para retornar à pátria celestial, possam também estar preparando, junto com seus anjos da guarda, o seu retorno, acalmando seus corações, desapegando de seus familiares, dos laços fluídicos que se ligam aos familiares que estão desesperados e aflitos. Amado Mestre Jesus, acalma o nosso coração. Cura-nos, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.